Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais uma reflexão do dia. Eu quero deixar para reflexão de vocês primeiro o livro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Olha o que Davi diz. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. O contexto imediato do texto que ora acabamos de ler, ele está falando da implacável perseguição de Saul com Davi. Gente, tem muitas pessoas que desistem do propósito de Deus na sua vida porque uma perseguição se instaurou. E se Davi fosse esse modelo, ele não seria um exemplo para nós nos dias atuais. Observe que o versículo 27, ele está dizendo: pode ser até que um dia eu pereça nas mãos de Saul, mas hoje, por ora, é melhor eu ir habitar na terra de inimigos, os filisteus, do que ficar dentro do próprio território de Israel e ter minha cabeça decepada por Saul. A ideia do texto é essa. É dentro desse contexto que Davi vai morar no meio dos filisteus, inimigos de Israel. Aquis dá guarida a ele, Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus, dá guarida a ele. E é ali que ele vai se estabelecer na cidade de Ziclag, cidade dos filisteus. Olha que coisa triste. Tem horas que é mais fácil você ir morar em territórios de inimigos, de filisteus, do que dentro do seu próprio território. É o que está acontecendo com Davi. Uma perseguição se instaurou em Israel, em todos os limites de Israel, em todos os territórios de Israel. Ou seja, dentro do espaço geográfico de Israel, Davi está sendo implacavelmente perseguido por Saul. E o que incomoda Saul não são os feitos de Davi. A multidão canta a respeito de Davi. É quando a postura de Davi é tão firme que ele não precisa ser rei, ele não precisa ostentar na sua cabeça uma coroa para brilhar. E aí as pessoas começam a elogiar Davi, as pessoas começam um processo que eu acho meio chato de comparação. Saul matou milhares, mas Davi os 10 milhares. Aí eu pergunto para você, o que adianta ter na cabeça uma coroa ostentada, mas não ter essa liderança que Davi exercia sobre o povo? É bem verdade que Saul era o rei de Israel e Davi respeitava isso. Todavia, o carinho do povo, o carisma, não estava na coroa de Saul, estava em Davi. A multidão olhava para o menino Davi e via nele já o futuro rei de Israel. Só que o que é mais interessante em toda a história é que é muito mais do que isso. Havia uma promessa sobre a vida de Davi. Deus havia usado há bastante tempo atrás o profeta Samuel, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. E este foi à casa de Jessé o belemita e ungiu Davi a rei de Israel. Só que a gente percebe que ali, aquela unção, ela não foi uma unção que foi manifestada a todos. Pelo que dá a entender é que isso ficou restrito dentro da família. Mas as características de Davi, os feitos de Davi, a Bíblia por diversas vezes vai dizer que Deus era com Davi. Saul via que Deus era com Davi. A Bíblia fala que Saul olhava para Davi e dizia: o que falta para este senão o trono? Só está faltando para ele o trono. E é por causa disso que, movido de inveja, a Bíblia fala que Saul implacavelmente começa a perseguir Davi, tentando tirar a vida de Davi. E ele vai se refugiar na terra dos filisteus. Gente, é muito triste quando alguém tem uma posição e essa posição parece que não preenche essa pessoa. E essa pessoa tem medo, se sente ameaçada. Era o caso de Saul. Agora, uma coisa muito forte, dentro do texto que a gente leu, o Davi, ele já está tão cansado dessa perseguição, ele já está tão exaurido, tão extenuado dessa perseguição, que ele diz: é melhor eu ir morar na terra dos filisteus. Pode ser que um dia Saul me mate. Ou seja,
seja, já tem tanto tempo de espera, já tem tanto tempo de perseguição, que agora Davi já começa a cogitar a ideia de um dia até ser morto por Saul. Só que não, havia uma promessa sobre a vida de Davi. E deixa eu liberar essa palavra para alguém aqui. Todo mundo que tem uma promessa de Deus vai ser alvo de perseguição. Deixa eu liberar isso aqui para você. Sabe por que dói? Sabe por que aperta? Sabe por que machuca? É porque quando Deus te fez uma promessa, automaticamente parece que um alvo entrou nas tuas costas. As pessoas começaram a te observar de forma diferente. As pessoas começaram a falar coisas diferentes com você. Só que dentro do contexto que a gente está lendo, a perseguição está tão grande que Davi está dizendo, sabe qual é? Eu não vou ficar dentro de Israel. Eu quero que Saul entenda que a minha competição não é direto com ele. Eu não estou aqui para tirar o trono dele. Eu não estou aqui para brigar pelo trono. Não, eu não quero confusão. Eu vou sair para não ter nenhum tipo de desavença. E a Bíblia diz que ele sai. Agora, sabe o que eu entendo nisso tudo? Gente, Deus não levanta ninguém da noite para o dia. Deus não levanta ninguém do nada. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para um homem, ele vai entrar num estágio chamado processo. E dentro desse estado de processo, é como se Deus delimitasse, demarcasse um tempo, hora, dia e estação para começar e acabar. E não tem como fugir desse processo. O processo faz parte. Vai ter hora que você vai ficar cansado? Sim. Vai ter horas que você vai ficar cansado. Vai ter hora que você vai pensar em desistir? Sim. Vai ter horas que você vai pensar em desistir. Todavia, há uma palavra de Deus na vida de Davi. Davi, tu serás rei sobre Israel. Davi, tu não vais descer à sepultura enquanto o propósito não se cumprir. O propósito vai se cumprir. Deus disse que vai acontecer. Você está debaixo de uma palavra, então acalma o teu coração. Entretanto, isso não vai te livrar do processo. O processo é necessário. Que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra aqui agora comecem a orar e pedir a Deus maturidade para tentar entender esse processo, tá, gente? Porque quando Deus coloca a gente dentro de um certo processo, pessoal, a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente não consegue vislumbrar onde que aquilo vai terminar. É como um quebra-cabeça. Já observou um quebra-cabeça? Quando ele começa a ser montado, você de imediato não consegue entender onde aquilo vai dar. Você só entende o quebra-cabeça quando a última peça é colocada. Aí então, aquilo que começou lá atrás sem forma, aquilo que começou lá atrás que parecia não fazer o menor sentido, começa a fazer sentido. Quando você entende isso, você entende que o processo faz parte de um tempo de preparação de Deus para a tua vida. E quando você entende que o processo faz parte de um tempo de preparação de Deus para a tua vida, você não vai tentar acelerar absolutamente nada. Você não vai precisar mexer pauzinhos, não precisa. Você não vai precisar fazer esquemas, também não precisa. Você não vai precisar fazer alianças para tentar manipular a vontade de Deus, não. Porque quando o tempo de Deus chegar, quando aquilo que Deus te prometeu chegar, vai se cumprir. Eliade, mas eu não aguento mais. A perseguição se instaurou de tal forma, é implacável, as pessoas não têm misericórdia, as pessoas querem me destruir. Deus manda te dizer, fica na posição, porque fiel é quem te prometeu. Deus manda te dizer, confia no caráter de quem te chamou. Quando Deus examina um homem, isso eu sempre falo, ele não procura nesse homem medalhas, certificados ou diplomas, mas sim cicatrizes, marcas de alguém que andou pelo deserto sob a confiança do Senhor Deus. Para crescer, para desenvolver, para amadurecer, tem que passar pelo processo. E deixa eu te liberar algo aqui. Ninguém amadurece sorrindo. O processo é doloroso? Sim, é doloroso. Ele vai machucar? Sim, vai machucar. Você não vai entender nada? Não vai entender. Mas quando o tempo se cumprir, você não vai precisar precipitar nada. Você não vai precisar dar celeridade a nada. Porque quando o tempo chega, é a plenitude de Deus. O pleno se cumpriu. E todas as
as coisas que estavam fora do lugar vão começar a ganhar sentido. A palavra de Deus para você é: não abandone o barco. Deixa eu te liberar isso aqui. Não fuja dos territórios nos tempos de crise. Permaneça dentro do território. É óbvio que na passagem de Davi, ele teve que sair para não ser assassinado por Saul. Ele teve que morar na terra dos filisteus, ou seja, numa cidadezinha que Aquis deu para ele chamada Ziclag, tá? Esse é o contexto. Mas você percebeu que dentro do contexto, Davi já estava começando a lutar guerras a favor dos filisteus contra o próprio Israel. Ele só não foi para a batalha contra Israel, contra o seu próprio povo, porque Aquis e os sábios dos filisteus, os mais preparados, disseram: ei, peraí, Aquis, você não vai levar esse Davi não, no meio da gente não. Por quê? Porque ele é hebreu, ele é israelita. Pode ser que no meio da batalha ele se lembre que ele é hebreu e se volte contra nós. Você lembra que foi ele em quem arrancou a cabeça de Golias? Você lembra que ele é o herói dos hebreus? Você lembra aquele herói dos israelitas? Não vamos levar não. E aí a Bíblia diz que Davi não vai para a guerra contra o seu próprio povo. A palavra do Eterno para você hoje aqui é: não guerreie contra o povo de Deus. Pare, ore, tranque a porta do quarto, entenda o processo, e ainda que a tua razão não alcance, chore no altar, se derrame no altar do Senhor, porque o altar vai trazer respostas extraordinárias. Deus está dizendo para você por intermédio dessa reflexão: não é no grito, não é no tapa, não é no teu poder de argumentação. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui: é melhor você ser rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Guarda no teu coração, fica contigo, porque no tempo certo você não vai precisar responder. Vai ser o Senhor, através das circunstâncias, quem vai responder. E quando Deus responder, quando Deus der o desfecho, quando Deus colocar a última peça do quebra-cabeça, toda a perseguição vai cessar. Toda essa implacável perseguição de Saul vai cessar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, lembre-se sempre que o segredo nunca foi você. O segredo é quem está sobre você. Deus não levanta nenhum homem para exaltar o ego desse homem. Quando Deus levanta um homem, Deus está vislumbrando uma geração que será impactada por intermédio da vida deste homem. Quando Deus levantou Davi, Deus não via Davi, Deus via a nação de Israel. Deus via as vitórias que ele daria a Israel pelas mãos de Davi, que já começou a fazer isso muito antes de Davi ser rei, tá? Agora, não é da noite para o dia, tem que passar pelo tempo. Davi, quando ele recebe a promessa de ser rei de Israel, ele tinha entre 16 a 17 anos de idade. Quando ele assume o trono, presta atenção nisso, ele assume em Hebrom primeiro. Ele primeiro assume o trono de Hebrom com 30 anos de idade, ou seja, 13 anos, aproximadamente 13 para 14 anos, esperando uma promessa. Só que não foi esperando sentado numa rede com água de coco. Foi esperando debaixo de muita luta, muita perseguição, debaixo de muita angústia. Mas se cumpriu. Ele assume Hebrom e ainda assim em Hebrom ele lidera por 7 anos, para só depois de 20 anos depois da promessa ele ser rei sobre toda a nação de Israel. Agora para observar o que eu vou te falar. Compare o reinado, a monarquia de Saul com a monarquia de Davi e você vai ver a diferença da grandiosidade do que é a monarquia de Saul para a monarquia de Davi, a monarquia de Davi para a monarquia de Saul. Ou seja, começa a comparar quem foi o maior rei da história de Israel. Indiscutivelmente Davi. O nome de Saul só está ali por feitos históricos mesmo, porque tinha que entrar na história como o primeiro rei de Israel. Só que ele foi conhecido como o rei que foi rejeitado pelo Senhor. Ei, gente, deixa eu liberar isso aqui para vocês. Não é importante os aplausos. O importante não são os aplausos, o importante não são os elogios, o importante não é a admiração do povo. O que mais me chama a atenção na história de Davi era o coração de Davi rendido, quebrantado o tempo todo na presença do Eterno. Antes de qualquer coisa. E isso é tão forte, gente, que até quando Davi cai em pecado, que Saul confronta ele e diz para ele, conta aquela historinha do homem que só tinha uma ovelha e
que tinha várias ovelhas e deixou de pegar a sua ovelha para pegar a ovelha de um homem que só tinha uma. Quando ele conta e diz, Natan diz para Davi, você é esse homem. Ele cai no chão, ele sente vergonha, ele chora. É só você ler o Salmo 51 e o Salmo 32. Você vai ver Davi quebrantado. Você vai ver Davi dizer, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o que colocou ele no trono não foram as suas habilidades. O que colocou Davi no trono não foram os feitos de Davi, foi o Deus que pegou ele lá atrás, quando ainda estava atrás das malhadas das ovelhas, quando ainda era um garoto. Sabe o que é mais incrível na história de Saul e de Davi? É que Saul, ele tinha uma coroa, e quando Samuel ia confrontar, eu falei para você não sacrificar e você sacrificou. Aí o que a Bíblia diz? Que Saul, ele abre a boca e diz, mas o povo quis que não matasse o rei dos amalequitas, mas o povo deu a ideia de trazer os animais, mas o Senhor ordenou, mate os animais, mate o rei, mate toda a cidade. Mesmo assim, ele desobedece e traz. Quando Deus fala que tem que esperar Samuel chegar para sacrificar, Saul se precipita e sacrifica. Sabe qual é o problema? É que Saul, ele tinha a coroa na cabeça, e a coroa fazia ele entender que ele era maior do que tudo e que todos. Ele já não respeitava mais a autoridade do profeta Samuel, muito menos a palavra do Senhor. Agora Davi não. Davi poderia até ser o rei de Israel, ter ostentado na sua cabeça a coroa, mas quando Deus o confronta por intermédio do profeta Natan, ele se desmancha. Ele poderia até ter a pompa de um rei, mas quem ainda estava dentro dele era o garoto atrás das malhadas das ovelhas, que sabia, eu só cheguei onde cheguei, porque há mais de 20 anos atrás, Deus disse que me colocaria aqui. Quando a gente entende quem é o Senhor na nossa vida, e quando a gente entende quem é Deus dentro de nós e quem somos em Deus, gente, a gente não tem mais medo de nada. Sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel. Você pode até estar fugindo por um tempo dos territórios, você pode até estar fugindo por um tempo dos confins de Israel para tentar salvar a tua vida, com medo de Saul colocar as mãos em você. Só que a palavra do Senhor para você hoje é: acalma o teu coração, Davi. O Deus que te prometeu, ele ainda tem um trono à tua espera. Tá bom? O segredo, não é Davi. O segredo, não é você. É quem está sobre você. E se você nunca se esquecer disso, tem coisas extraordinárias de Deus chegando para a tua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Acalma o teu coração, porque ainda tem muita coisa boa para chegar. Não sucumba diante da perseguição, porque tem coisa grande da eternidade chegando para a tua vida. Se você gostou da simples reflexão, deixa aí o seu like. Você que não é inscrito, aproveita a oportunidade, já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente fizer uma postagem. E aproveite, se quiser, para se tornar um membro do nosso canal. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vou deixar o link aqui, seja membro embaixo desse vídeo aí, para quando você entrar, você ter a oportunidade, se quiser, de se tornar um membro do nosso canal. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.